Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é para fazer a correção das páginas 40 a 44 sobre divisão com números racionais. Então, pega aí o seu livro para acompanhar a correção. É muito importante que vocês sempre acompanhem os vídeos de correção, porque é aqui que você vai ver onde errou, por que errou, o que você tem que melhorar também, tá bom? Então, começando na nossa página 40, a primeira questão pede para você efetuar as divisões indicadas e simplificar quando possível. Quando se trata de cálculo com fração, gente, simplificar é obrigatório, não é opção, é obrigatório. Ou você usa a técnica do cancelamento na hora de multiplicar, ou você simplifica no final. Sempre tem que simplificar a fração, tranquilo? Então, primeira questão, letra A, você tem uma divisão com duas frações. Lembra, divisão e multiplicação tem jogo de sinais. Então, eu já vou começar fazendo esse jogo de sinais, tá bom? Ó, esse 6/5 é positivo e o 12/15 é negativo. Então, eu tenho sinais diferentes, significa que o meu resultado vai ficar negativo, tá? Sempre que tá sozinho é porque na frente invisível, ó, tem um sinal de mais, tá bom? Então, sinais diferentes, resultado negativo. Como que é a divisão com frações? Você tem dois jeitos de fazer. Ou você faz pela regra, repete a primeira, inverte a segunda e multiplica, ou você usa o método ninja. Lembra do método ninja? É o que eu vou usar porque é muito mais rápido. Como que funciona o método ninja? Tem um sinal de divisão, não tem? Na verdade, a divisão ela se torna multiplicação quando eu for multiplicar cruzado, começando sempre no numerador da primeira fração. Então, eu faço 6 vezes 15 e 12 vezes 5, né? Nem precisa do menos porque a gente já fez o jogo de sinais. Então, fica assim, ó, 6 vezes 15, 90. E 12 vezes 5, 60. Então, menos 90, 60 avos. E aí, o que eu faço? Simplifico. Todo número que termina com 0 dá para simplificar por 10. Então, eu simplifiquei por 10, ficou a fração menos 9/6, que também dava para simplificar por 3, resultado final menos 3/2. Professor, eu já posso simplificar direto por 30? Pode, se você simplificasse logo aqui por 30, você já ia chegar em menos 3/2, tá bom? Tranquilo? Letra B, também divisão com frações. Faz logo o jogo de sinais para não esquecer. Sinais iguais, fica resultado positivo, beleza? E aí a gente vai fazer sempre no método ninja, que é multiplicar cruzado. Então, ó, 8 vezes 49 e 32 vezes 7. 8 vezes 49 dá 392. E 32 vezes 7, 224. Os dois são números pares, dá para simplificar por 2, achei 196, 112 avos. Que também dá para simplificar por 2, achei 98, 56 avos. Que também dá para simplificar por 2, que eu achei 49, 28 avos, que dá para simplificar por 7. Nossa, professora, demorou essa simplificação? É porque eu fiz aos pouquinhos, entendeu? Se você fosse fazer logo de uma vez, você poderia simplificar, quer ver por quanto? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 7, 56. Eu poderia logo simplificar aqui por 56, tá bom? Que você ia achar o mesmo resultado, 7/4, tá? Você vai ver que às vezes eu vou simplificar logo direto, às vezes eu vou fazer aos pouquinhos, para poder vocês verem que existem mais de uma forma de simplificar, tranquilo? Na nossa letra C, não é fração, ó, é número decimal, número com vírgula. Como é que eu faço divisão de número com vírgula? Tem dois passos. Primeiro passo, igualar as casas decimais com zeros. Então, olha bem, o meu dividendo tem uma casa depois da vírgula. O meu divisor também já tem uma, ó. Essas casas já estão igualadas, tem a mesma quantidade de casas depois da vírgula. Então, eu não preciso igualar aqui, porque já está igualado. Então, o que eu faço? Retiro a vírgula dos números. Então, ó, o menos 3,3 eu retirei a vírgula, tá bom? Ficaria menos 33. Por que eu não coloquei o menos aqui embaixo? Porque eu já fiz logo o jogo de sinais aqui em cima, tá bom? Para não esquecer. Esse 2,5 é positivo, então sinais diferentes, resultado negativo, ok?
Aí, quando eu tirei a vírgula, eu nem coloquei sinal aqui embaixo. Então, tirando a vírgula, ficou 33, tirando a vírgula, fica 25. Ou seja, 33 dividido por 25. Dá para dividir o 33 por 25 uma única vez, que vai sobrar o 8. Eu acrescento esse zero aqui no resto, tá? Fica 80 e coloco uma vírgula no resultado. Se eu multiplicar o 25 3 vezes, você vai encontrar o número 75, certo? Aí vai sobrar 5, certo? E aí, nesse 5 que restou, também acrescento um zero, fica 50. 50 dividido por 25 dá 2 e não sobra nada. Resultado, então, final, menos 1,32, tá bom? Vamos para a letra D. A letra D, ela misturou fração com decimal, tá bom? E aí, ó, quando mistura fração com decimal, o que que a gente faz? A gente pega logo o decimal e transforma em fração, fica mais fácil. Então, como é que eu transformo menos 0,15 em uma fração? Você olha quantas casas tem depois da vírgula. Ó, tem 2 casas depois da vírgula. Então, o denominador vai ter 2 zeros, por isso que o denominador ficou 100. Tirando a vírgula, fica menos 0,15. Menos 0,15 é o mesmo que menos 15. Então, a fração fica menos 15 centésimos. Repeti a divisão e repeti o menos 10 nonos. Agora, virou uma divisão com frações. Vamos fazer pelo método ninja, mas antes, jogo de sinais. Sinais diferentes, sinais iguais, resultado positivo. Multiplica cruzado, ó, 15 vezes 9 e 10 vezes 100. 15 vezes 9 deu 135 e 100 vezes 10 dá 1000. Esses dois números, né, terminam em 5 e 0, significa que dá para simplificar por 5. Eu achei mais 27/200. Não tem como simplificar mais, tá? Porque o 27 só daria para dividir por 3 e por 9, ou pelo 27. E o 200 não divide por nenhum desses números. Então, esse já é o nosso resultado simplificado, que a gente chama de irredutível. Tranquilo? Nossa letra E trazia multiplicação e divisão com frações. Quando você tem multiplicação e divisão, você começa por quem apareceu primeiro. Quem apareceu primeiro, ó, foi a multiplicação. Como é que faz multiplicação com frações? Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então 3 vezes 8 deu 24 e 4 vezes 9 deu 36. E eu repeti dividido por 1/2. Agora é uma divisão com frações. Eu vou multiplicar cruzado aqui para fazer pelo método ninja. Os sinais aqui, ó, de mais ou de menos nem aparecem. Então, eu nem vou fazer jogo de sinais, tá? Porque é tudo positivo, continua positivo. Então, fica assim, 24 vezes 2 e 1 vezes 36. 24 vezes 2 é 48 e 1 vezes 36, 36. Eu já quis logo simplificar por 12, mas se você quisesse fazer aos pouquinhos, você poderia simplificar por 2, depois por 2 de novo e por último por 3, não tem problema. Mas eu já fiz logo direto, simplificando por 12, achei o resultado 4/3. Para finalizar a nossa questão 1, letra F, você tem divisão de números com vírgula, números decimais. Primeiro passo, igualar as casas decimais. Então, presta atenção. Aqui eu tenho 2 casas decimais no dividendo. No divisor só tenho uma, então eu tenho que colocar mais uma também para ficar 2. Então, para igualar as casas decimais, eu uso 0. Então, eu coloco um zerinho aqui, ó, fica 1,30, beleza? Já igualei as casas decimais. Vamos fazer o jogo de sinais. 5,98 é positivo, então fica sinais diferentes, positivo com negativo, sinais diferentes, resultado negativo. Depois que você igualou as casas decimais, você retira a vírgula desses números. Tirando a vírgula de 5,98, fica 598. Tirando a vírgula de 1,30, fica 130, beleza? Então, 598 dividido por 130. Se eu multiplicar 130 por 4, é o que mais se aproxima de 598, ok? E sobra 78. Aí eu venho aqui nesse resto, acrescento um zero e uma vírgula no resultado. Fica 780 dividido por 130, que dá 6 exato. 6 vezes 130 dá 780 exato e não sobra nada. Resultado, então, menos 4,6. Tá bom? Questão de número 2, ele pede para você
resolver as operações a seguir que envolvem divisões de números racionais e simplificar os resultados quando possível. Só que a questão 2 é em forma de expressão numérica. Aparece mais de uma operação, o que caracteriza uma expressão numérica. Então, a gente tem que lembrar quais são as regras de uma expressão numérica, tá? Quais são as regras? Você começa com divisões e multiplicações e deixa soma e subtração por último. Você vai fazer o que está no parênteses primeiro, depois o colchete, depois a chave. Tranquilo? Então, nessa expressão da letra A, você tem 1, 2, 3 parênteses, você tem colchete também. Então, primeira coisa, eu vou olhar os parênteses. Tem cálculo dentro desses parênteses aqui? Não, só tem uma fração. Por que esse parênteses está aqui? Ele nem precisava desse primeiro parênteses. O parênteses, nesses casos aqui, ó, é para não ficar sinal na frente de sinal, tranquilo? Então, é como se nem tivesse parênteses. Vamos para os colchetes, então. Já que eu vou para o colchete, o que está fora eu repito. Por isso que eu repeti esse 1 e esse menos, ó, repeti. Aí, dentro do colchete, eu tenho as seguintes operações. Eu tenho divisão, eu tenho subtração e divisão. O que eu faço primeiro? Divisão, correto? Então, eu vou dividir essas duas frações e vou dividir essas duas últimas frações. O que eu faço com esse menos aqui do meio? Repito, ó, repeti o menos aqui no meio. Vamos fazer essa divisão aqui das duas primeiras frações. Menos e menos, sinais iguais, resultado positivo. Agora eu vou multiplicar cruzado. 5 vezes 2, 10 e 15 vezes 4, 60. Então, ó, esse resultado aqui é dessas duas primeiras frações, beleza? Aí, repeti o menos, fui fazer a segunda divisão. Na segunda divisão, eu tenho sinais diferentes, porque esse 2/3 é positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Para não ficar sinal na frente de sinal, eu coloquei um parênteses. E multiplica cruzado. 1 vezes 3 é 3 e 2 vezes 4, 8. Tranquilo? Aí, o que eu fiz? Essa fração aqui, 10 centavos, dava para simplificar por 10. Então, eu já simplifiquei logo por 10. Ó, setinha para cá. Repeti 1 e o menos. Aí, eu simplifiquei, ficou mais 1/6. Repeti não. Fiz logo aqui, ó, como acabou, não tem mais multiplicação e divisão para fazer dentro do colchete, aí você pode tirar do parênteses. Você só pode tirar do parênteses depois que você acabou as multiplicações e as divisões. Então, aqui eu já posso tirar do parênteses olhando o sinal que está na frente. Se o sinal que está na frente é menos, muda a parcela para o seu oposto. Então, virou mais 3/8. Tá vendo que eu estou repetindo o colchete? Porque até agora eu ainda não terminei o colchete, tá bom? Então, deixa eu só colocar aqui, ó. Esse 3/8 aqui foi o resultado dessas duas frações aqui, ó. Tá? 3/8 foi o resultado de 1/4 dividido por 2/3. Pronto. Bom, agora eu tenho dentro do colchete uma soma de frações. Como é que eu faço soma com frações? Se os denominadores são diferentes, a gente vai precisar do MMC. Quem é o MMC de 6 e 8? 24. Coloquei aqui o 24, repeti o colchete, repeti os sinais, repeti o 1 e o menos que tá fora, tá? E aí, como é que eu acho esse 4 e esse 9? Eu pego esse MMC, eu divido pelo de baixo e eu multiplico pelo de cima com as duas frações aqui do colchete. Então, 24 dividido por 6 dá 4, 4 vezes 1, 4. 24 dividido por 8 dá 3 e 3 vezes 3, 9. Então, agora ficou 4 24avos mais 9 24avos. Se os denominadores são iguais, você repete o denominador e soma aqui, ó, 4 mais 9, 13. Repetir o 1 de fora e o menos, ok? Observe que aqui agora não tem nem divisão, nem multiplicação para fazer. Então, é só tirar do parênteses, né? Tirar aqui do colchete. Eu olho o sinal que está na frente, o sinal que está na frente é negativo, muda para o oposto. Quem é o oposto de mais 13 24avos? É o menos 13 24avos. Então, agora eu tenho uma subtração de 1 inteiro, esse 1 inteiro é o mesmo que 1 sobre 1, menos 13 24avos. Denominadores diferentes, ó, MMC. Quem é o MMC de 1 e de 24? O próprio 24.
ok? Repetir o menos que estava no meio. Como é que eu acho esse 24 e esse 13? É só você pegar esse 24, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 24 dividido por 1 é 24. 24 vezes 1, 24. 24 dividido por 24 dá 1 e 1 vezes 13, 13. Portanto, você fica com 24 menos 13, que dá 11. E na subtração com denominadores iguais, repete. Portanto, o resultado final, 11/24. Não tem como simplificar. Esse já é o resultado simplificado e irredutível. Letra B também é uma expressão. Você tem 2/3 vezes cochete, 3 dividido por menos 1/2, mais 4/3 dividido por menos 12/5, fecha cochete, mais 2. Vamos olhar dentro dos parênteses. Tem cálculo aqui dentro? Não, só tá aqui esse parênteses para não ficar sinal na frente de sinal. Aqui é a mesma coisa, não tem cálculo. Só tem aqui, ó, o parênteses para não ficar sinal na frente de sinal. Então, a gente vai para o cochete. Então, o que tá fora, que é o 2/3 e o vezes eu repeti, e esse mais 2 também eu repeti aqui no final. O que tem dentro do cochete para fazer? Divisão, soma, divisão. O que eu faço primeiro? As divisões. Então, eu tenho 3 dividido por menos 1/2, beleza? E aí, esse 3 é o mesmo que 3 sobre 1, tá? Faz o joguinho de sinais. O 3 que é positivo, com esse 1/2 negativo, fica sinais diferentes, resultado negativo. Multiplica cruzado, 3 vezes 2, 6. E 1 vezes 1, 1. Então, ficou menos 6 sobre 1. Então, esse resultado aqui, ó, ok? Agora, esse mais aqui, eu não posso já repetir aqui embaixo, não. Por quê? Esse mais aqui, antes, eu vou ter que fazer o jogo de sinais, porque é outra divisão. E na divisão tem jogo de sinais. Então, ó, sinais diferentes, resultado negativo, tá? Então, cuidado em ficar saindo repetindo o sinal, tá bom? Então, sinais diferentes, negativo. Como que faz a divisão com frações mesmo? 4 vezes 5, é só multiplicar cruzado. E 12 vezes 3. 4 vezes 5 dá 20. E 3 vezes 12 deu 36. Beleza? Tudo bem até aqui? Se você quiser, já pode simplificar esse 20/36. Eu ainda nem simplifiquei, porque ficou subtração com frações, vai precisar de MMC. E como esse denominador aqui é 1, entre 1 e 36, né, o MMC é o próprio 36, então eu nem simplifiquei. Então, vamos para o MMC. Subtração de frações, tem que calcular MMC para os denominadores diferentes. Então, eu repeti o 2/3 que estava fora e o vezes, e o mais 2 também que estava fora do cochete. Quem é o MMC de 1 e 36? O próprio 36. Repeti os dois sinais de menos, e aí eu pego esse novo MMC 36, eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então, 36 dividido por 1 é 36, e 36 vezes 6 dá 216. 36 dividido por 36 dá 1, e 1 vezes 20 dá 20, ok? Agora que os denominadores são iguais, ó, a gente repete aqui embaixo o denominador e faz pensamento de eu tenho e eu devo. Você deve 216 e você deve 20. Soma para saber sua dívida. Estou devendo 236/36, ok? Repetiu 2/3 e o vezes que estava fora do cochete, repetiu mais 2 do final também. Como ficou uma fração aqui muito grande, eu já simplifiquei logo por 4, tá? Que aí fica, ó, menos 59 nonos, que não tem como mais simplificar. Agora, você tem o seguinte, multiplicação e soma. Quem você faz primeiro? A multiplicação. Como é que faz multiplicação com frações? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Esse 2/3 é positivo, então fica sinais diferentes, negativo. 2 vezes 59 dá 118. 3 vezes 9 dá 27. Então, você tem menos 118/27 e eu repeti o mais 2. Para finalizar, é fazer MMC, porque soma e subtração com denominadores diferentes tem que ter MMC, ó. E o denominador do 2 é 1. Então, MMC de 27 e 1 é o próprio 27. Repetiu o menos e o mais. Aí, o que eu faço com esse novo 27? Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Então, 27 dividido por 27 dá 1. 1 vezes 118, continua 118.
27 dividido por 1 é 27, 27 vezes 2, 54. Agora fica o seguinte, eu devo 118 e tenho para pagar 54. Faz a subtração, você ainda está devendo, por isso negativo, 64 e o 27 repetiu. Não tem como simplificar menos 64, 27 avos. Porque o 64, ele iria dividir por 2, ele iria dividir pelo 8, ele iria dividir pelo 4, tá? E o 27 só iria dividir ou por 3, ou por 9, ou por 27. Então, não tem divisor comum para eles. Esse já é o meu resultado simplificado e redutível. Tranquilo? Segunda questão, letra C. É uma expressão bem grande. Vamos com calma, no passo a passo, que tudo dá certo, beleza? Então, olha bem. Vou procurar aqui os parênteses. Primeira coisa é a gente começar nos parênteses. Dentro do primeiro parênteses, tem cálculo. O parênteses não está aqui só para separar sinal, não. Tem cálculo. Então, a gente vai começar aqui, ó, nesse parênteses. E como aqui tem colchete, então eu busquei aqui nesse parênteses, não tem nada para fazer aqui dentro, só tá aqui para separar os sinais. Mas, se eu fizer também os cálculos do colchete, não tem problema, tá bom? Porque o colchete está separado desse parênteses. Então, eu posso também ir começando a fazer o que está no colchete. Então, eu vou começar por onde? Eu vou começar fazendo esse parênteses e o que está no colchete também ao mesmo tempo. Então, eu repeti o menos 1/2 e a divisão, repeti a chave, repeti 1/3, repeti divisão. Cheguei no parênteses. O que eu tenho no parênteses? Divisão e subtração, certo? Quem eu faço primeiro? A divisão. Então, o que eu fiz aqui? Jogo de sinais, 4/3 é positivo, então fica sinais diferentes, negativo. Multiplica cruzado na divisão. 2 vezes 3, 6 e 3 vezes 4, 12. Então, ó, esse resultado aqui é dessas duas frações aqui que eu dividi, beleza? Repeti o menos 1, fechei o parênteses. Eu não terminei o parênteses ainda, hein? Vamos com calma. Repeti o menos, repeti o colchete. O que tem dentro do colchete para fazer? Divisão, divisão, subtração. Por onde eu começo? Divisão. Embaixo desse 3 tem 1. Então, comecei por essa divisão aqui, ó. O 3 é positivo, com o 2/5 negativo, fica sinais diferentes, negativo. Multiplica cruzado. 3 vezes 5, 15. 1 vezes 2, 2. Então, menos 15/2. Ok? Aí, você já não pode repetir esse menos aqui, não. Por quê? Porque esse menos faz parte dessa segunda divisão. Tem que fazer jogo de sinais. Como o 2 é positivo, fica sinais diferentes, negativo. Embaixo desse 2 tem 1. Multiplica cruzado. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. Ficou a fração menos 2/6. Esse menos 1/4 eu repeti, fechei o colchete, fechei a chave. Tranquilo? Vamos aqui para baixo. Repete o que você não está fazendo. Repete menos 1/2 dividido, chave, 1/3 dividido, cheguei no parênteses. Agora ficou uma subtração no parênteses. Esse 1 aqui tem denominador 1. Subtração precisa de MMC dos denominadores. Quem é o MMC de 12 e 1? O próprio 12. Repetir os menos, tá? Aí eu pego esse novo denominador 12, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então, 12 dividido por 12 dá 1. 1 vezes 6, 6. 12 dividido por 1, 12. 12 vezes 1, 12. Beleza? Tranquilo? Repeti o menos aqui do meio, aí abri o colchete. O que ficou dentro do colchete? Só subtração. Precisa também de MMC dos denominadores. Quem é o MMC de 2, de 6 e 4? O 12. Repete todos os sinais de menos. Eu também pego esse 12, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então, 12 dividido por 2 dá 6, 6 vezes 15 dá 90. 12 dividido por 6 dá 2, 2 vezes 2, 4. 12 dividido por 4, 3, 3 vezes 1, 3. Beleza? Fechei o colchete, fechei a chave. Repeti tudo, ó, que eu não estava fazendo agora, até chegar no parênteses. No parênteses ficou uma subtração com denominadores iguais. É só repetir o denominador e aqui são duas dívidas, você soma. Ficou menos 18 dozeavos, que eu já simplifiquei logo por 6. Tranquilo? Repeti o menos e qual o resultado que dá no colchete? Bom, subtração com denominadores iguais, repete o denominador. E soma essas dívidas. 90 mais 4 mais 3 dá menos 97 dozeavos.
Não tem como simplificar essa fração, eu deixei assim mesmo. Vamos descer agora. Aqui embaixo eu coloquei o resultado de menos 12avos simplificado por 6, que dá menos 3/2. Tranquilo? E repetir todo o resto. Agora eu vou para a chave, porque eu já terminei o cochete, já terminei o parênteses, agora é a chave. O que tem na chave para fazer? Tem uma divisão e uma subtração. Como eu vou fazer essa divisão aqui e só resta essa subtração, então eu já posso tirar do parênteses essa subtração. Se tem um menos na frente, muda para o oposto. Então, o que eu fiz aqui? Primeiro eu fiz essa divisão. Sinais diferentes, porque esse 1/3 é positivo, sinais diferentes fica negativo. Aí multiplica cruzado. 1 vezes 2 é 2 e 3 vezes 3 é 9, ok? Aí eu fiz a regrinha aqui dos sinais, saiu mais 97/12. Então, menos 2/9 mais 97/12. Esse menos 1/2 do início com essa divisão, eu tô repetindo. Tudo que você não faz no momento, você tem que repetir, tá? Então, ficou menos 2/9 mais 97/12 para fazer aqui no parênteses, aqui na chave, perdão. Bom, uma subtração e soma com frações, a gente precisa de quê? MMC, não é isso? Então, menos 1/2 divisão que tá fora, repete. Aí, ó, o MMC de 9 de 12 é o 36. Ai, professor, eu nem lembro mais como é que calcula o MMC. Gente, é só fatorar, ó. Vou fazer esse exemplo com o 9 e com o 12. Você fatora. Então, tem número par, divide por 2, fica 9 e 6. Divide por 2, fica 9 e 3. Agora só tem número ímpar, vamos pro divisor 3. Fica 3 e 1, finaliza com o divisor 3, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Então, o novo denominador é 36. Repetir o sinal de menos e de mais. O que eu faço com esse 36? Eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima com as antigas frações que eu fiz o MMC. Então, fica 36 dividido por 9, dá 4. 4 vezes 2, 8. 36 dividido por 12 dá 3. 3 vezes 97, 291. Então, agora, você ficou o seguinte, com frações para somar e subtrair com denominadores iguais. Repete o denominador e aqui você tem que pensar o seguinte, eu devo 8 e vou pagar 291. Eu vou ter um troco, por isso é positivo, subtrai um troco de 283,36. O menos 1/2 e a divisão eu repeti. Agora que eu terminei o resultado do cochete, da chave, aí eu posso fazer essa divisão aqui de fora, tá? Então, como é que faz divisão com frações? Primeiro, jogo de sinais, sinais diferentes, negativo, e aí você multiplica cruzado, ó. 1 vezes 36 e 283 vezes 2. Ficou menos 36,566. Dá para simplificar por 2, fica menos 18,283, que não tem como mais simplificar. Esse é o resultado final da nossa letra C, onde a gente encerra aqui a questão de número 2. Questão de número 3. Faça os cálculos e responda aos itens. Letra A. Qual é o quociente entre menos 2/8 e mais e menos 9/16? Gente, quando fala a palavra quociente, quer dizer divisão, tá? Para você achar o quociente, você tem que fazer uma divisão. Então, eu estou dividindo a fração menos 2/8 pela fração menos 9/16. Primeira coisa, na divisão tem jogo de sinais. Sinais iguais, resultado positivo. A divisão a gente faz fazendo a multiplicação cruzada. 2 vezes 16 ou 9 vezes 8. É claro que também tem aquela regrinha de repete a primeira, inverte a segunda e multiplica. Vai dar no mesmo, vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então, eu fiz o 2 vezes 16, deu 32, e o 9 vezes 8, 72. Dá para simplificar essa fração por 2, ficou mais 16,36, que também dá para simplificar por 2, deu mais 8,18, que também dá para simplificar por 2, que dá mais 4/9. Se quiser simplificar logo no início aqui por 6, você vai achar o mesmo resultado, não tem problema. Letra B. Qual é o quociente entre mais 3,45 e menos 0,5? Quociente, já disse, é a divisão.
Então, vou dividir esses dois números decimais. Primeira coisa, o joguinho de sinais. Sinais diferentes, resultado negativo. Para fazer uma divisão com números decimais, você primeiro tem que igualar as casas decimais. Meu dividendo tem 2 números depois da vírgula e o meu divisor só tem um número depois da vírgula. Precisa de mais um. Esse mais um que eu vou colocar é o 0, tá? Então, primeiro você vai igualar as casas decimais. Agora, você retira a vírgula dos dois números. Vira 345 dividido por 50. Não pode só retirar a vírgula. Primeiro tem que igualar as casas decimais. Pronto. 345 dividido por 50 dá 6, porque 6 vezes 50 dá 300, sobra 45. Eu acrescentei um 0 nesse resto, vírgula no resultado. 450 dividido por 50 dá 9, não sobra nada. Resultado, menos 6,9. Continuando a questão 3, letra C. Você tem, ele quer que você calcule qual é o simétrico. O simétrico é a mesma coisa que o oposto. Então, o oposto do quociente dessas duas frações. Então, primeiro você calcula o quociente, que é fazer a divisão. Quando chegar no resultado final, aí a gente vai achar o oposto, tá bom? Então, primeiro vamos fazer a divisão. Divisão aqui, ó, com sinais iguais, fica positivo. Como é que eu faço divisão aqui com as frações? Multiplica cruzado o 10 vezes 20 e o 4 vezes 15. 10 vezes 20 dá 200, 4 vezes 15 dá 60. Eu já simplifiquei logo de uma vez por 20, tá, gente? Mas pode fazer aos pouquinhos também, que fica mais 10 terços. Só que ele não quer só esse resultado, ele quer o oposto desse quociente. Isso aqui é o quociente, é o resultado da divisão. Quem é o oposto de mais 10 terços? Resposta, menos 10 terços, porque o oposto é só trocar os sinais. Tranquilo? Letra D, para finalizar a nossa questão 3. Qual é o quociente entre 0,64 positivo e mais 16 décimos? Então, o quociente é a divisão. Dividindo aqui número decimal com fração, você transforma o número decimal em fração. Como? Eu tenho duas casas depois da vírgula no número decimal. Então, no meu denominador, terei 2 zeros, significa 100. Certo? Tirando a vírgula, fica o 64. Então, mais 64 centésimos dividido por mais 16 décimos. Então, na hora de dividir com os sinais iguais, fica positivo, multiplica cruzado, quando a gente divide fração. 64 vezes 10 e 16 vezes 100. Fica 640 sobre 1.600. Dá para simplificar isso aqui aos poucos? Dá, por 2 ou por 10 e assim por diante. Mas eu já aqui, logo já coloquei o valor, o máximo divisor entre eles, que é o 320. Se você simplificar aos pouquinhos, não tem problema. Simplificando, você vai achar o resultado mais 2/5. Se você simplificou aos pouquinhos, você tem que achar o mesmo resultado, 2/5. Se não deu, é porque alguma coisa na sua simplificação está errada. Beleza? Questão 3 está corrigida. Vamos para a nossa questão de número 4, que diz o seguinte: sejam A, 1/3 mais menos 1/5, o B, menos 2/5 com menos 1/3, e o C, menos 4/5 dividido por 2/7. Aí ele quer que você calcule na letra A, o A dividido pelo B. Antes de eu colocar o A dividido pelo B, eu tenho que descobrir esse A aqui, o B e o C logo. Então, eu já resolvi separadamente o A, né, a expressão do A, expressão do B e a expressão do C, antes mesmo de começar a fazer a letra A e letra B da questão, tá? Então, como é que fica essa expressão A aqui? É 1/3 mais menos 1/5. Então, bom, para fazer essa soma, eu tenho que comparar aqui os sinais, ó. Sinal de mais muda a parcela aqui? Não. Então, vamos colocar um N de não. Então, fica 1/3 menos 1/5. Ficou uma subtração com frações que precisa do nosso MMC para deixar esses denominadores iguais. MMC de 3 e 5 é o 15. Repetiu menos aqui no meio. O que eu faço com esse 15? Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima com as duas frações que eu fiz o MMC. Então, 15 dividido por 3 dá 5, 5 vezes 1, 5. 15 dividido por 5 dá 3, 3 vezes 1, 3. 5 menos 3 dá 2, repete o denominador 15. Já achei o A é 2/15. Vamos para o B. O B é a seguinte expressão, menos 2/5 e menos 1/3.
Subtração com frações, calcula quem? MMC dos denominadores, que também dá 15. Repetir aqui os dois sinais de menos. Com esse 15 eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então, 15 dividido por 5 dá 3, 3 vezes 2, 6. 15 dividido por 3 dá 5, 5 vezes 1, 5. Repete o denominador 15. E aqui você tem duas dívidas, devo 6 e devo 5, é só somar. Estou devendo 11 menos 15 avos, 11 15 avos. Esse é o valor do B. E a expressão C, que é a divisão dessas duas frações. Faz o jogo de sinais, esse 2/7 é positivo, então sinais diferentes, resultado negativo. Calcula multiplicação cruzada. 4 vezes 7 dá 28 e 2 vezes 5 dá 10. Então, menos 28 décimos dá para simplificar por 2. O resultado da expressão C é menos 14 quintos. Agora que eu já tenho o valor de A, de B e de C, fica mais fácil fazer o que ele pede. Na letra A, ele pede o A dividido por B. Quem é o A? O A é 2 quinzeavos, tá aqui. Dividido pelo B, que é menos 11 quinzeavos. Divisão com frações, faz joguinho de sinais. Positivo com negativo, fica sinais diferentes, negativo. Multiplica cruzado 2 vezes 15, que dá 30, e 15 vezes 11, que dá 165. Então, menos 30, 165 avos, que dá para simplificar por 5, que deu menos 6, 33 avos, que dá para simplificar por 3, resultado menos 2, 11 avos. Beleza? Na letra B, ele quer que você faça o seguinte, ele quer que você pegue o A, subtraia pelo B primeiro, por isso parênteses, e esse resultado de A menos B você divida pelo C. Então, eu peguei o A, que é 2 quinzeavos, e vou subtrair pelo B, que é menos 11 quinzeavos. Tive que colocar aqui num colchete, certo? Tranquilo, quer dizer que eu vou fazer isso aqui primeiro. Aí, o resultado divide pelo C, que é menos 14 quintos. Professora, por que ficou com dois sinais de menos? Esse menos aqui é o menos que ele quer que a gente faça da subtração. Pronto. E esse menos é do valor do B, porque o B é menos 11 quinzeavos, tá bom? Aí, o que eu faço aqui dentro desse colchete? Primeira coisa nesse colchete aqui, não tem multiplicação nem divisão, então vamos tirar do parênteses. Com o sinal de menos na frente, sai o oposto de menos 11 quinzeavos, que é mais 11 quinzeavos. Então, ficou 2 quinzeavos mais 11 quinzeavos dividido por menos 14 quintos. Vamos fazer o colchete primeiro, certo? MMC, nem precisa, perdão. Por que não precisa do MMC para fazer essa soma? Porque os denominadores já são iguais. Se já são iguais, é só repetir, tá? Se fossem diferentes, teria que fazer o MMC, mas não é. Então, olha só. Repetindo aqui o denominador 15... e somando 2 mais 11 dos numeradores, fica 13 quinzeavos. Repetir o dividido, repetir o menos 14 quintos. Como é que faz essa divisão para finalizar? Primeira coisa é o jogo de sinais. 13 quinzeavos é positivo, com esse negativo fica sinais diferentes, negativo. Multiplica cruzado o 13 vezes 5 e o 14 vezes 15. 13 vezes 5 dá 65, 14 vezes 15, 210. Ficou menos 65, 210 avos, que dá para simplificar por 5, resultado final, menos 13,42 avos. Página 43, questão de número 5. Uma jarra de suco possui capacidade, quando cheia, para servir 13 copos cheios. Cada copo com capacidade para 0,2 litro. A capacidade da jarra é D, muito fácil essa questão. São 13 copos, onde cada copo tem 0,2 litros. É só multiplicar que você vai encontrar a capacidade total da jarra, certo? Multiplicando aqui número decimal, não precisa de vírgula embaixo de vírgula. Então, você não tem que colocar 13,0, tá? Isso iria acontecer se fosse soma ou subtração. Aqui, você esquece a vírgula, faz de conta que ela nem existe e multiplica normalmente. 2 vezes 3 dá 6 e 2 vezes 1 dá 2. Vou para o zero, elimino aqui a casa das unidades. 0 vezes 3, 0, 0 vezes 1, 0. Agora eu somo 6 mais nada, 6. 2 mais 0, 2 e 0 mais nada, 0. Então, ficou uma casa decimal, 2,6 litros. Resposta,
Essa jarra tem uma capacidade para 2,6 litros, que está na nossa letra C, beleza? Número 6, fiz aqui do ladinho, tá? Para economizar espaço. O enunciado fala que o vovô quer engarrafar 900 litros de vinho de um barril em garrafas de 0,75 de litro. A quantidade de garrafas necessárias então olha só, ele te deu um total, e esse total de 900 litros vai ser distribuído em garrafas que tem essa capacidade, 0,75 litros, que é 750 ml. Quando a ideia de distribuir é divisão, então eu vou dividir o 900, que é o total, pelo que cabe em cada garrafa. Para você dividir número que aparece número com vírgula, o primeiro passo é você igualar as casas decimais. Então, se o meu divisor tem 2 casas depois da vírgula, o meu dividendo também tem que ter. Como é que eu faço esse 900 ficar com 2 casas depois da vírgula? É só colocar uma vírgula e 0, 0. Então, 900,00. Tranquilo? E aí, tira a vírgula dos dois. Retirando essa vírgula, vai ficar 90 mil. Certo? Retirando a vírgula do 0,75, fica 75. Então, 90 mil dividido por 75. Começo com o 90. 90 dividido por 75 dá uma vez, sobra 15. Desce esse terceiro zero aqui, ó, fica 150. Eu não estou acrescentando zero, então não tem vírgula aqui no resultado. Eu estou descendo um zero que já tinha. 150 dividido por 75 dá 2. 2 vezes 75 dá exatamente 150, não sobra nada. Esses 2 zeros aqui, eu fiz até um pontinho dentro deles. Os 2 zeros que sobraram aqui em cima no dividendo, vêm para o divisor. Resultado, 1.200. Significa que vão ser necessários 1.200 garrafas para poder conseguir engarrafar esses 900 litros de vinho. Certo? Essa resposta está na nossa letra C. Questão de número 7. Vamos lá. 1 polegada corresponde a cerca de 2,5 centímetros. Um sapato comprado no exterior possui 6 polegadas de comprimento, que correspondem a quantos centímetros, né? Então, 1 polegada é só 2,5 centímetros. Só que o sapato que essa pessoa comprou lá no exterior não tem só 1 polegada, tem 6 polegadas. Então, eu tenho que multiplicar essa medida por 6, beleza? Preciso colocar 6,0? Não, isso aconteceria se fosse soma ou subtração. Você multiplica normal como se não houvesse vírgula. Então, 6 vezes 5 dá 30, fica 0, sobe 3. 6 vezes 2 dá 12, mais 3, 15. Ficou 150. Aí você coloca a vírgula. Uma casa só depois da vírgula fica 15,0. A resposta que tem 15 é a letra D, ou seja, esse sapato tem 15 centímetros, que é a letra D. Tranquilo? Para finalizar a nossa correção, página 44, número 8. Miguel parou em um posto para abastecer o carro e observou a seguinte tabela de preços. O álcool está 79 centavos por litro, quem dera, né? Isso seria um sonho. A gasolina comum está 2,34 o litro. Quem me dera. A gasolina aditivada, 2,37 o litro. E o diesel, R$ 1,85 o litro. Gente, quem dera. Isso aqui é num passado, bem passado mesmo, né? Porque o preço agora do combustível, fala sério. E aí, após o abastecimento, ele viu o que estava na bomba. Estava o seguinte na bomba. O valor para pagar era de R$ 83,25, o preço total, e a quantidade de litros foi 45. Ou seja, ele colocou 45 litros de um desses combustíveis aí, ou foi álcool, ou foi gasolina comum, ou a gasolina aditivada, ou o diesel. E ele pagou R$ 83,25. Aí ele pergunta, o carro de Miguel foi abastecido com qual combustível desses aí? Bom, gente, o preço que ele pagou foi R$ 83,25. E qual a quantidade de que ele colocou desse produto? Foi 45 litros. Imagina, você vai no supermercado e você pegou 5 pacotes de biscoito. Quando chegou no caixa, você viu que deu R$ 7. Aí você pensa, poxa, quanto que custou cada pacote de biscoito?
É só você pegar o preço total e dividir pela quantidade. Aqui é o mesmo raciocínio. Eu estou pegando o preço que ele pagou total e dividindo pela quantidade de litros. Então, R$ 83,25 dividido por 45 litros. Esse 45 já apareceu com 0,00, já facilitou, porque com isso, ó, as casas decimais já estão igualadas. No dividendo eu tenho 2 casas decimais e no divisor também. Então, é só retirar essa vírgula e fazer essa divisão. Tirando a vírgula aqui, fica 8.325. Tirando a vírgula do divisor, fica 4.500. Então, se você pega 8.325 e divide por 4.500, só dá uma vez, porque se você fizer 2 vezes, vai dar 9.000. Então, uma vez. Quando você faz 8.325 menos 4.500, aqui é a subtração, sobra 3.825. Aí eu vim aqui nesse resto, coloquei um 0 e uma vírgula no resultado, beleza? Aí fica o seguinte, 38.250 dividido por 4.500, dá 8 vezes. E sobra 2.250. E aí nesse resto eu coloco mais um 0, virou 22.500, dividido por 4.500, dá 5 vezes e não sobra nada. Então, qual foi o valor por litro? R$ 1,85. Qual desses combustíveis aí na tabela custava R$ 1,85? Era o diesel. Então, resposta diesel, letra D. E aqui, galera, a gente encerra a nossa correção sobre divisão com números racionais. Espero que vocês tenham aproveitado essa correção, que tenham conseguido retirar as dúvidas. E caso não conseguiu tirar suas dúvidas, ainda tem alguma, deixa lá no portal do aluno alguma mensagem para mim, tá bom? Que eu vou ter o maior prazer de te ajudar. Beijo para vocês e eu vejo vocês na nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!